Então, nessa aula eu vou estar acertando, tá? A parte de digitar uma vírgula aqui e ele está dando erro. Para consertar isso é muito simples. A gente pode vir aqui no próprio controle, tá? Ó, no controle número e também no controle moeda, certo? Vou fazer primeiro com o número. Seleciona o controle, pressiona F7 para poder acessar os códigos aqui. No evento onKeyPress, nós vamos fazer o seguinte, ó. Antes dessa linha aqui, porque aqui ele vai impedir a entrada da vírgula, certo? No caso, ele vai permitir a entrada de todos os caracteres e também da vírgula. Pode ser antes desse aqui ou pode ser depois, não tem problema não. Eu vou colocar antes. Vou colocar assim. Se o texto do controle, certo? Ó, na propriedade length, ou seja, se a contagem de caracteres que tiver lá dentro, se for igual a zero. Por que se for igual a zero? É porque se você pressionou a vírgula e não tiver nada lá dentro, então o total de caracteres vai ser igual a zero. Além desse total ser igual a zero, também, ok? O e.keychar tem que ser igual a vírgula. Então eu coloco aqui, ó, igual a vírgula. Só que aí eu tenho que colocar o sinal de aspas simples, ok? Essas vão ser as minhas duas condições. O valor do tamanho tem que ser zero e a tecla que eu pressionei tem que ser a vírgula. Se isso acontecer, então eu vou pegar o texto do controle, vou dizer que ele vai ser igual a zero, vírgula, ok? E aqui embaixo eu escrevo e.handled igual a true para poder garantir que não vai funcionar a entrada dessa vírgula que eu pressionei. Vamos testar? Primeiro a gente salva, Ctrl Shift S, depois a gente dá um Ctrl Shift B de bola para ele recompilar toda a solução. E então a gente dá um F5 para poder executar. Aí vamos vir aqui no nosso controle de quantidade por enquanto, tá? Somente esse daqui e vamos digitar a vírgula. Olha só, ele colocou para mim 0, depois vírgula. Só que a barrinha de digitação ficou à esquerda do número. Eu quero colocar ela aqui à direita. Muito simples também de fazer isso. Olha só. Antes aqui do eHandler igual a true, a gente vai colocar assim, ó. This.selection start, ou seja, início da seleção. Você dá um igual e coloca a contagem do texto aqui, ó. Utiliza a propriedade. Pode ser assim, testLength, que é o tamanho, né, da contagem, ou pode ser assim também, ó. Dessa forma aqui. Ambas as duas formas vai funcionar. Vamos então dar um Ctrl Shift S, executar para a gente testar se vai, quando a gente digitar a vírgula, se ele vai ficar ali do lado para a gente continuar digitando. Ó, vamos vir aqui na quantidade. Digitei a vírgula e está aqui. Então, isso aqui já vai resolver o problema do erro. Agora, para a gente fazer esse ajuste, basta a gente copiar esse código, Ctrl C. Aí a gente vem aqui nos controles de novo, no controle TXT moeda, cadê? Aqui, ó, moeda, seleciona, pressiona F7 e aqui no evento onKeyPress. No mesmo local aqui, ó, a gente dá um Ctrl V. Certo? Vamos então dar um Ctrl Shift S para salvar, Ctrl Shift B para recompilar a solução e a gente executa de novo para testar, ver se essa modificação vai resolver o nosso problema ali que estava dando na aula anterior. Então, ó, digitei vírgula, 23, pressionei aqui a tecla Tab para sair, digitei vírgula, ele já fica com 0 na frente e assim ele automaticamente vai fazendo aqui para a gente o nosso cálculo. Só que aqui ele está errado. Por quê? Ah, não, aqui tá certo. Ó. 1 vai dar 23, 2, 45, 0,50, 12. É isso mesmo. Então tá certo aqui. Ok? O nosso cálculo ele já está aqui funcionando da forma correta que deveria estar. Só que aqui, ó, na hora que eu pressionei, olha só, eu vim aqui para trás, né? Eu joguei a setinha para frente do zero. Pressionei Delete para poder apertar e ele não permitiu para mim, ele deu erro também. Vou fazer o seguinte então, dentro do nosso calcular produto, nós vamos colocar assim, ó, se ele for diferente de vazio,
Ou então, deixa eu ver aqui o que a gente teria que fazer. Vamos ver se a gente consegue. Se ele for diferente de vazio e também se o quantidade, na propriedade texto, se ele for diferente de uma vírgula. Somente isso daqui, certo? Eu vou dar um Ctrl Shift S. Vou copiar isso aqui, ó, Ctrl C. Vou colar aqui. Só que aqui eu tenho que trocar para o txt quantidade. Ó, o valor produto, desculpa. Ctrl C, Ctrl V. Deixa eu ver aqui, apagar aqui. Beleza, então, além dele ser diferente de vazio, ele também tem que ser diferente aqui da vírgula. Vamos executar dessa forma para ver se ele vai dar erro. Lembrando que programação é exatamente isso daqui, tá? Você tem que ir escrevendo, testando e vendo o que funciona e o que não funciona. Eu vou digitar aqui, ó, 15,36. Aqui eu vou digitar um valor grande. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou dando um delete, olha só. Apaguei, ó, aqui ele já deu erro de novo, tá vendo, ó? Se a gente for apagando dessa forma aqui, ele vai dar erro. A gente tem que estudar, talvez, não permitir aqui nesse controle a entrada da tecla delete. Não sei se seria o caso. Mas também é uma situação que, se por um acaso também der erro, a gente pode fazer o seguinte, vamos usar aqui um tratamento de erro, quer ver? Fazer assim, ó. Vamos colocar esse código dentro de um try. Eu vou dar aqui 2 vezes agora a tecla Tab, certo? Eu vou recortar isso aqui tudo dentro do try, Ctrl X, eu coloco ele aqui dentro. Aí eu tiro esse catch aqui, certo? Tiro esse throw também. Lembrando, né, para ficar claro para você que programar é exatamente isso, tá? Olha só, ele vai tentar executar o cálculo. Se ele não deu certo, aí ele vai executar o comando que eu vou colocar aqui. Qual vai ser o comando? Eu vou pegar o txt valor bruto na propriedade de texto e vou colocar o valor 0,00. Por quê? No momento em que eu for pressionando ali as teclas que eu vou digitando, delete, quando chegar no momento que ele vai aceitar o valor válido, ele vai calcular. Então vamos dar um F5 e a gente testar aqui uma última vez essa nossa correção aqui, ó. Vamos ver. Beleza, vou digitar aqui um valor qualquer. Aqui também vou digitar um valor grande. Ok. Se eu pressionei aqui, ó, delete, deu um erro, tá vendo, ó? O valor bruto vai ser igual a 0. Mas à medida que eu apago, ó, a hora que ele chegar em alguma coisa que eu consiga calcular, então ele vai fazer para mim a estrutura correta, ok? Dessa forma, ele vai funcionar sem a gente ter erro nenhum. E na hora que a gente for salvar, basta a gente verificar se o valor líquido é maior do que 0, porque se ele for, então tá tudo certinho. Aí a gente deixa salvar, beleza? Então, próxima aula, para dar continuidade, a gente vai fazer aqui o cálculo dos descontos aqui e obtendo também aqui o total líquido.